Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 141. Na linha do tempo deles, depois que Trunks se tornou Super Saiyajin 4, ele tinha um poder imenso. Esse tipo de poder, mesmo se ele se tornasse Super Saiyajin Blue, não poderia ser igualado. Trunks melhorou sua força sob o treinamento de Goten. A força de Goten já havia ultrapassado o nível de um deus da destruição e um anjo. Tal nível era inimaginável para Goku e os outros. Portanto, para ele, estava claro que mesmo que Goku GT pudesse se transformar em Super Saiyajin 4, derrotar Trunks estava fora de questão. Em sua mente, Trunks ainda tinha força para derrotar Goku dessa linha do tempo. Vamos lá, Vegeta. Para ser honesto, estou muito interessado na sua forma azul GT, Goku disse, sua excitação transparecendo. Lutar contra um oponente tão poderoso era realmente emocionante. Embora o oponente fosse Vegeta, isso não diminuiu sua excitação em nada. Ao ver a expressão animada de GT Goku, a pele de GT Vegeta ficou extremamente feia. Droga! Aquele bastardo do Kakaroto. GT Vegeta xingou em seu coração. Goku nunca havia demonstrado tanta excitação ao encará-lo. Agora, encarando essa falsificação, ele estava tão entusiasmado. Isso fez GT Vegeta se sentir humilhado. Mas não havia como negar que a falsificação era de fato muito forte, além de sua capacidade de lidar. Vegeta, eu vou primeiro. Goku GT anunciou. Ah, faça o que quiser. Mas é melhor usar toda a sua força, caso contrário, você vai acabar como aquele cara agora Super Saiyan Blue. Vegeta respondeu arrogantemente. Ele claramente não tinha ideia sobre o poder de GT Goku, ou talvez ele pudesse senti-lo, mas seu caráter arrogante o fez não querer admitir. Aqui vou eu, disse GT Goku com um sorriso. No segundo seguinte, seu corpo desapareceu de repente e reapareceu na frente de Vegeta, acertando seu estômago com força com o uppercut. O quê? Tão rápido? Vegeta exclamou surpreso. Ele não esperava que Goku GT fosse tão rápido. Quase num piscar de olhos, Goku já estava na frente dele, não dando tempo para reagir. Vegeta rapidamente abaixou os braços para bloquear. Estrondo. Os punhos de GT Goku atingiram os braços de Vegeta com força, e um vasto e infinito poder foi derramado. A aparência de Vegeta mudou de repente quando ele foi jogado para longe por um soco, voando incontrolavelmente no ar. Olhando para baixo, ele viu que GT Goku havia desaparecido novamente. Oh não! Vegeta percebeu que algo estava errado. Ele cerrou os punhos, e uma poderosa aura azul irrompeu de seu corpo, parando seu movimento. Ele rapidamente virou a cabeça e viu um ponto vermelho de luz descendo em sua direção como um meteorito. Era impossível evitar. Vegeta não teve escolha a não ser levantar os braços para bloquear novamente. GT Goku cerrou os punhos e atacou Vegeta. Estrondo. No momento em que Vegeta foi atingido, seu corpo foi atirado direto para o chão. O rugido ensurdecedor fez a terra tremer loucamente, criando uma enorme cratera e uma nuvem de cogumelo subindo para o céu. Vegeta, apoiando o chão com as mãos, pousou no fundo do poço profundo, seu corpo coberto de cicatrizes e sangue escorrendo do canto da boca. Os dois ataques de GT Goku causaram danos significativos. Droga, droga, você está brincando? Como uma coisa dessas pôde acontecer? Aquele cara, Kakarot, acabou de se tornar Super Saiyajin 4, mas ele é tão poderoso? A velocidade e a força dele superaram em muito as minhas, Vegeta pensou cerrando os dentes. Apesar de lançar apenas 2 ataques, GT Goku demonstrou claramente a diferença entre suas forças. O poder e a velocidade de GT Goku obviamente superaram Trunks, que também era um Super Saiyajin 4. Oh, tão incrível! Essa é minha força nessa linha do tempo? É inimaginavelmente poderosa. Vegeta em Super Saiyan Blue não é páreo para ele, e nem eu, Goku disse em espanto, observando Super Saiyan 4 Goku no ar. Embora ele sempre tenha pensado que ele e Vegeta eram fortes, ser capaz de alcançar o Super Saiyan God já era impressionante. O Super Saiyan Blue era ainda mais forte. Mas ele não esperava que ele próprio fosse tão poderoso nessa linha do tempo. Como Super Saiyan 4, Trunks não podia se comparar a si mesmo nessa linha do tempo. É realmente poderoso. Como esperado de Goku, não importa qual linha do tempo seja, ele é sempre muito forte, disse Kuririn seriamente. Embora a força de Kuririn também fosse considerável, em comparação com o Goku Super Saiyajin 4 à sua frente, havia uma lacuna significativa. Mesmo sendo a mesma forma, a diferença entre mim e Goku é enorme. Trunks estava igualmente surpreso. Ele sabia que essa disparidade era devido à diferença em seu poder de combate básico, já que cada transformação Saiyajin é baseada em um aumento em sua força fundamental. O que esse cara está fazendo? Xixi e Bulma disseram com alguma insatisfação. Goku GT não mostrou misericórdia em sua luta contra Vegeta, o que os deixou muito infelizes. Neste momento, quando GT Goku viu Vegeta com as mãos no chão, ele não demonstrou intenção de parar a luta. Em vez disso, GT Goku lançou seu corpo para frente e socou Vegeta novamente. Vegeta rapidamente evitou o mais rápido que pôde. Se aquele bastardo do GT Goku o acertasse novamente, ele poderia não ser capaz de sustentar a transformação Super Saiyan Blue, e ele definitivamente perderia. Pensando nisso, Vegeta levou sua velocidade ao limite, saltando e evitando por pouco o punho de Goku GT. Estrondo. No momento em que o punho atingiu o chão, uma enorme cratera se espalhou em todas as direções, com um diâmetro que subitamente atingiu vários milhares de pés.
Felizmente, essa era uma área relativamente árida, permitindo que Goku lutasse com todas as suas forças. Aquele bastardo realmente não se segura nem um pouco. O corpo de Vegeta apareceu no ar. Olhando para o enorme poço no chão e GT Goku parado no fundo, ele franziu a testa. Naquele momento, GT Goku já havia preparado seu movimento característico. Suas mãos se juntaram, e a energia se concentrou em suas palmas instantaneamente. 10x Kamehameha. GT Goku liberou seu Kamehameha único de 10 vezes. Este Kamehameha de 10 vezes era muito mais forte do que o Kamehameha comum e era o verdadeiro trunfo do Super Saiyan 4 Goku. É um ataque aterrorizante. Esse bastardo, como ele pode ser tão forte? Observando o extremamente poderoso Kamehameha, o rosto de Vegeta ficou extremamente solene. Ele sabia que não havia como resistir ao ataque Kamehameha de GT Goku. Mesmo sabendo o resultado em seu coração, ele não podia simplesmente ficar ali e aceitar. Suas mãos se abriram, e 2 bolas de energia se condensaram em suas palmas. Final. Flash. No mesmo momento, Vegeta liberou seu mais forte ataque de Ki. As 2 energias colidiram como dragões gigantes. Enquanto as poderosas rajadas de Ki se chocavam, um choque de energia aterrorizante se espalhou em todas as direções, criando ondulações radiantes por todo o céu. Goku e os outros no chão imediatamente usaram sua energia para construir uma barreira para proteger Xixi e Bulma. Kakarot. Vegeta cerrou os dentes, seu rosto sombrio. Seu poder foi levado ao extremo, mas o Kamehameha de GT Goku continuou a corroer seu final flash. Se isso continuasse por mais alguns segundos, ele seria completamente derrotado, e o Kamehameha de GT Goku poderia feri-lo seriamente. Parece que o papai não aguenta mais. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Vendo a situação no céu, Trunks não conseguia mais ficar parado. Se isso continuasse, Vegeta estava fadado a ser atingido. Se atingido de frente por aquele Kamehameha, ele poderia até ser morto, o que era algo que Trunks nunca permitiria. No segundo seguinte, uma aura poderosa irrompeu do corpo de Trunks instantaneamente. Aya! Trunks se transformou em Super Saiyajin 4, deixando todos da linha do tempo GT perplexos. O quê? O quê? Você tá brincando? Que o Trunks também pode virar Super Saiyajin 4? Como isso é possível? Droga! Deveria haver um limite para brincadeiras. GT Vegeta ficou completamente chocado. Ele havia trabalhado duro por tanto tempo e ainda não havia tocado o limiar do Super Saiyajin 4. Até mesmo a habilidade de GT Goku de se transformar em Super Saiyajin 4 o deixou muito desconfortável. Mas agora, não apenas aquela falsificação possuía um poder tão poderoso. Até mesmo aquele Trunks falso na frente dele poderia facilmente se tornar Super Saiyajin 4. Neste momento, Vegeta sentiu como se o mundo inteiro estivesse mirando nele. Até mesmo seu próprio filho havia rompido o limite do Super Saiyan 4, enquanto ele, o orgulhoso príncipe dos Saiyajins, ainda estava preso no estado de Super Saiyan 2. Ok, isso é incrível. Que Trunks pode realmente se transformar em Super Saiyajin 4. Isso não é incrível? GT Gohan e GT Goten acharam isso inacreditável. Os Trunks nessa linha do tempo só podiam se tornar Super Saiyajin, nem mesmo Super Saiyajin 2. GT Gohan, o mais talentoso aos olhos de todos, só tinha alcançado o pico de Super Saiyajin 2. Mas Trunks, que tinha quase a mesma idade que eles, conseguiu se tornar Super Saiyajin 4. Isso era inacreditável. Quando todos estavam chocados, Trunks condensou o flash final e interrompeu a batalha entre Goku Super Saiyajin 4 e Vegeta. Goku pai, é melhor vocês pararem o mais rápido possível. Nós não somos inimigos, então por que vocês precisam ser tão sérios? Trunks falou corretamente após interromper o confronto do Ki Blast. Se fosse um inimigo, lutar com tanta força seria bom. Mas eles eram amigos, e não havia necessidade de lutar com tanto poder. Super Saiyajin 4 Trunks. Uau! É incrível que Trunks possa se transformar em Super Saiyajin 4. Isso não é muito poderoso? GT Goku também ficou muito surpreso depois de ver Trunks se tornar Super Saiyajin 4. Nessa linha do tempo, ele era o único que poderia se tornar Super Saiyajin 4. Nem mesmo Vegeta havia tocado o limiar do Super Saiyajin 4, principalmente porque sua cauda havia sido arrancada há muito tempo, impedindo de se transformar. Trunks, o que diabos você está fazendo, seu pirralho? Esta é minha batalha com Kakaroto. Quem pediu para você intervir? E eu quase ganhei agora mesmo. Vegeta xingou Trunks imediatamente após a luta ser interrompida. Embora todo o seu corpo estivesse cansado da batalha, ele permaneceu teimoso. Ok, Vegeta. A situação agora era muito perigosa. Se Trunks não tivesse intervindo, você teria perdido feio. Vamos terminar a batalha de hoje aqui primeiro. Goku voou na frente de Vegeta e disse com um sorriso. Embora isso tenha deixado Vegeta muito infeliz, o que Goku disse era verdade. A força de Goku era realmente muito forte. Sem a intervenção de Trunks, ele provavelmente estaria em um estado muito ruim. No entanto, sua arrogância o fez repreender Trunks. E outro você é realmente incrível. Para ser honesto, eu realmente quero lutar com você. No entanto, acho que é melhor descobrir nossa situação antes de lutar. Por algum motivo, viajamos para esta linha do tempo, mas nós somos os verdadeiros. Goku explicou. Ah, eu senti. GT Goku sorriu. Ele já sabia que as pessoas na frente dele não eram androides feitos pelo Dr. Mill. Agora ele tinha mais certeza.
Depois todos conversaram brevemente e então retornaram para West City, pois estavam muito interessados no ambiente de vida e nas experiências anteriores uns dos outros. Ao mesmo tempo, em outra linha do tempo de outra dimensão. Ninho do Tempo. Senhor Supremo Kai, você nos pediu para vir aqui para alguma coisa? Você parece um pouco preocupado. Sheno, Goku e Vegeta perguntaram ao Supremo Kai do Tempo. Choronoa. Choronoa virou a cabeça, sua expressão digna. Recentemente, ela sentiu que muitos indivíduos estavam viajando através de linhas do tempo indiscriminadamente, fazendo com que a linha do tempo originalmente normal e ordenada se tornasse desordenada. Ultimamente havia uma sensação constante de desconforto, claramente relacionada à viagem imprudente da linha do tempo. Nos últimos dias, senti que muitas pessoas começaram a viajar pelas linhas do tempo de forma imprudente, fazendo com que se tornassem desordenadas. Em apenas 3 dias, várias linhas do tempo paralelas já apareceram devido ao comportamento delas. Agora, quero que vocês encontrem aqueles que estão viajando pelas linhas do tempo de forma imprudente. Deem a eles uma boa lição e depois os enviem de volta para suas próprias linhas do tempo. Choronoa instruiu Sheno, Goku e Vegeta. Capítulo 142. Somente abordando isso a caótica linha do tempo poderia ser trazida de volta aos trilhos. Mas aqueles caras eram realmente loucos. Senhor Supremo Kai, aqueles que podem viajar através de linhas do tempo devem ser difíceis de lidar. Sheno, Goku perguntou. Não era fácil mexer com aqueles que tinham a habilidade de viajar através de linhas do tempo. Não necessariamente, e Bulma não criou uma máquina do tempo antes. Naquela época, Trunks não era muito forte e Choronoa se sentiu um pouco tonta. O Rei das Trevas Mashikabura, que foi selado pelo antigo Supremo Kai do tempo eras atrás, agora estava pronto para se mover com a ajuda de muitos deuses demônios, visando romper o selo. Isso já a deixou ansiosa. Recentemente, muitos indivíduos estavam viajando por linhas do tempo à vontade, causando interrupções. A situação do outro lado do reino demoníaco precisava de sua atenção. Quanto àqueles que viajam imprudentemente por linhas do tempo, Sheno, Goku e Vegeta deveriam lidar com eles. A força deles deveria ser suficiente para lidar com isso. Mesmo entre os deuses, Goku e Vegeta eram muito poderosos, e não deveria haver muitos oponentes que pudessem lhes dar dor de cabeça. Ok. Se for esse o caso, vamos dar uma olhada. Sheno, Goku assentiu. Embora Sheno, Goku, como membro da Patrulha do Tempo, fosse mais maduro do que outros Gokus, o sangue Saiyajin em seu corpo tornava a luta contra oponentes fortes emocionante para ele. Então, Sheno, Goku, Vegeta, Trunks e Gohan deixaram o ninho do tempo diretamente. O tempo passou dia após dia. Na linha do tempo de Dragon Ball Super, já fazia um mês inteiro desde que Goten chegou. Durante esse mês, Beerus e Whis também vieram à Terra várias vezes para provar comidas deliciosas, e a Terra desfrutou de um breve período de paz. Mas Goku e os outros sabiam que Freeza havia escapado da última vez. Com seu caráter vingativo, ele definitivamente voltaria. Enquanto isso, Freeza estava recrutando no universo, com o objetivo de eliminar completamente os Saiyajins Goku e Vegeta. Após um mês de busca, a legião de Freeza foi novamente fortalecida, embora principalmente com pequenas buchas de canhão com milhares de poder de luta. Freeza sabia que elas não poderiam desafiar Goku e os outros, mas para o Imperador do Universo, as aparências eram importantes. Embora essas legiões fossem fracas, elas poderiam pelo menos criar impulso. Atualmente a nave universal de Freeza estava navegando. Freeza, sentado em seu overpod, estava tranquilamente bebendo um bom vinho. Lorde Freeza, quando lançaremos um ataque geral à Terra? Agora nossa legião Freeza atingiu 5.000 soldados com força de combate acima de 1.000, e mais de 500 com mais de 10.000 de poder de luta Berry. O estrategista ao lado de Freeza perguntou. Você subestima o poder de luta desses macacos selvagens como Goku e Vegeta Berry. Um exército de Freeza como esse só viraria bucha de canhão. Então, ainda precisamos nos preparar. Outro poderoso Saiyajin apareceu na Terra. Freeza sorriu inicialmente, mas então seu rosto ficou sério quando ele se lembrou de Goten, que podia lutar contra Beerus sem perder. Tal força estava muito além de Goku e Vegeta. Não seria sensato correr para a Terra agora. Mesmo que ele pudesse lidar com aquele Saiyajin, Goku e Vegeta precisavam ser tratados primeiro. A bucha de canhão com poder de combate na casa dos milhares e dezenas de milhares obviamente não se qualificava. Sim, Lord Freeza Berry e assentiu rapidamente. Naquele momento, um soldado galáctico se aproximou da sala e respeitosamente informou Freeza, Lorde Freeza, há 4 pessoas lá fora pedindo para vê-lo. Uma delas é muito poderosa, nem mesmo nossos novos detectores conseguem medir sua força. Ouvindo isso, Freeza congelou e então esmagou sua taça de vinho. O quê? Os novos detectores não conseguem detectar sua eficácia em combate? Ele deve ser um bom guerreiro. Deixe-o entrar. Freeza instruiu o soldado galáctico. Ele agora estava contratando novos oficiais, e enquanto sua força atingisse o nível de 1 milhão, eles poderiam se tornar uma presença significativa na legião de Freeza. Sim, Lorde Freeza. Depois que o soldado galáctico recuou, 4 figuras entraram. O quê? Saiyajin? Freeza exclamou, surpresa aparecendo em seu rosto. 2 dos recém-chegados eram obviamente Saiyajins, e sua intuição lhe disse que o jovem Saiyajin abrigava uma força muito poderosa. Saudamos Lorde Freeza, os 4 cumprimentaram Freeza respeitosamente.
Eles conheciam a reputação de Freeza e entendiam que até mesmo o menor desrespeito poderia resultar em sua eliminação imediata. Oh, parece que essa colheita é muito boa. Quais são seus nomes? Freeza perguntou com um olhar feliz no rosto. Senhor Freeza, meu nome é Lemo, e ela é minha parceira Sheelai. Esses dois Saiyajins são quem encontramos. O velho Lemo respondeu rapidamente e respeitosamente à pergunta de Freeza. Vocês dois fizeram um bom trabalho dessa vez. Berry Blue e leve o Sr. Lemo e a Sra. Sheelai para aceitarem a recompensa deles. Freeza instruiu, mantendo seu comportamento cavalheiresco. Sim, Lord Freeza. Berry Blue assentiu rapidamente e conduziu Lemo e Sheelai para fora. Freeza então voltou sua atenção para os dois Saiyajins diante dele. Quais são seus nomes? Ele perguntou. Senhor Freeza, eu sou o Coronel Paragas do planeta Vegeta, e este é meu filho Brawls. Paragas respondeu rapidamente. O medo de Freeza profundamente enraizado em sua alma. Brawls, eu posso sentir uma força muito poderosa escondida dentro dele. É ótimo, vocês dois ficarão na minha legião de Freeza e se sairão bem. Agora, vão tomar um banho e trocar de roupa, disse Freeza, incapaz de esconder seu sorriso. Ele não esperava encontrar outros guerreiros Saiyajins, especialmente um com tanto poder potencial como Brawls. Essa força poderia ser capaz de competir com Goku e Vegeta. Se Brawls pudesse mantê-los afastados, Freeza poderia primeiro eliminar o Saiyajin que apareceu de repente e então se livrar de Goku e Vegeta. Parecia que era a hora de ir para a Terra. Sim, Lord Freeza, Paragas assentiu rapidamente e saiu do saguão da nave espacial Universe com Brawls. Enquanto isso na Terra, Goku e Vegeta estavam envolvidos em uma batalha feroz. Depois de testemunhar a luta de Goten com Beerus, eles perceberam que sua força ainda estava muito atrás. Comparado a Goten e Beerus, até mesmo Super Saiyan Blue estava faltando. Eles precisavam melhorar sua força o mais rápido possível. Bum, bum, bum. Enquanto eles continuavam a lutar, o chão tremia. Felizmente eles estavam a mais de 2.600 quilômetros de West City, e Bulma havia colocado uma barreira de proteção de energia na área. Enquanto Goku e Vegeta não se transformassem em Super Saiyajin, eles não poderiam destruir a barreira com seu poder de luta. Beerus e Whis estavam aproveitando o lanche sem pressa, enquanto Goten se aquecia no sol. No último mês, sua força havia melhorado significativamente, embora ainda não pudesse se comparar à do grande sacerdote. A diferença, no entanto, estava diminuindo dia a dia. Depois de lutar por meia hora, Goku e Vegeta finalmente pararam exaustos. Eles começaram a comer com fome. Naquele momento, o rosto de Goten mudou um pouco quando ele sentiu duas forças poderosas se aproximando da Terra. Uma das forças lhe deu uma sensação sutil, como se ressoasse com o sangue em seu próprio corpo. De quem é esse Ki? É Brawls? Goten adivinhou. Ele agora possuía a linhagem do lendário Super Saiyajin, e o único que poderia ressoar com essa linhagem e atraí-lo era provavelmente Brawls dessa linhagem. Junto com Brawls havia uma aura poderosa e maligna, provavelmente Freeza, que havia escapado da Terra um mês atrás. Se esse fosse o caso, era possível que depois do torneio de poder de Dragon Ball Super, Freeza tivesse encontrado Brawls no planeta Vampa e o trazido para a Terra para causar problemas. No entanto, por causa da aparição repentina de Goten, Freeza havia escapado da Terra em vez de ser morto por Goku. Durante esse tempo, Freeza pode ter recrutado e provavelmente encontrado Brawls. Depois de mais 5 ou 6 minutos, Goku e Vegeta também sentiram as forças se aproximando e franziram a testa ligeiramente. Vegeta, você sente? São dois Ki fortes, Goku disse de repente para Vegeta com uma cara séria, largando sua comida. É, eu sinto. Um dos Ki parece ser aquele bastardo do Freeza. Vegeta assentiu. Tendo passado tanto tempo com Freeza antes, ele estava muito familiarizado com o Ki de Freeza. Com um Ki tão maligno provavelmente era Freeza, o único em todo o sétimo universo. Essas duas auras estão se aproximando rapidamente. Eu não esperava que aquele cara, Freeza, ousasse fazer um retorno. Se for esse o caso, então eu tenho que me livrar dele com minhas próprias mãos hoje, para que ele não ponha o universo em perigo, disse Goku, cerrando o punho com força. Da última vez, devido à aparição repentina de Goten, ele não conseguiu eliminar Freeza. Como esse cara ousa vir à Terra novamente? Desta vez, ele não deve ter permissão para escapar. Ei, parece que vamos ver uma luta de novo. Whis disse, notando as expressões de Goku e Vegeta. A aura de Freeza estava ficando mais clara, significando que eles estavam se aproximando da Terra. Vegeta, vamos para outro lugar. Se lutarmos aqui, isso pode destruir este lugar, Goku sugeriu. Então seu corpo brilhou, e ele voou diretamente para uma área de geleira mais desolada para evitar impactar West City. Vegeta seguiu de perto, com Goten e Whis também o acompanhando. Beerus, no entanto, permaneceu pouco impressionado e focado em saborear comida deliciosa. Ao chegar à região glacial, Goku liberou o poder em seu corpo para atrair Freeza e seus seguidores. Estrondo. A abordagem de Goku provou ser eficaz. Poucos minutos depois, uma enorme nave espacial apareceu acima de suas cabeças, a maior delas cobrindo o céu e o sol. Goku e Vegeta cerraram os punhos com força, um sentimento de inquietação persistindo em seus corações. Parecia que um oponente muito poderoso estava prestes a aparecer, e não podia ser Freeza. Não importa o quão forte Freeza fosse, ele não conseguia evocar esse sentimento. A nave espacial pousou lentamente na frente deles. Após a escotilha se abrir, dezenas de soldados galácticos formaram fileiras de cada lado.
Freeza, o imperador do universo, certamente sabia como fazer uma entrada. 3 figuras saíram da nave espacial, com Freeza no meio e Cyan Paragas e seu filho Brawls de cada lado. Ao ver Brawls, os olhos de Goten brilharam. É realmente Brawls? Parece que meu palpite estava certo. Mas isso é bom. Me poupa de procurar Brawls em um lugar como Vampa, ele pensou, um sorriso aparecendo no canto da boca. Ele esperava ganhar a linhagem de Brawls hoje. Este Brawls era diferente do que ele havia matado antes. O Brawls anterior tinha uma linhagem do tipo crescimento, melhorando assustadoramente a cada dia sem treinamento, especialmente depois que Super Shenron desenvolveu seu potencial. Em contraste, o Brawls na frente dele pertencia ao tipo explosivo, capaz de melhorar qualitativamente sua força em uma batalha de curto prazo. Na versão do filme DBS Brawls, Brawls passou de lutar contra Vegeta normal para dominar completamente o Super Saiyan Blue Goku e Vegeta em apenas meia hora. Seu talento de luta era extraordinário. Freeza, é você mesmo de novo. Da última vez você teve sorte de escapar, mas dessa vez eu definitivamente vou te mandar de volta para o inferno. Goku gritou no momento em que viu Freeza. Ei, esses 2 caras também são Saiyajins. Eu não esperava que além de nós, houvesse outros sobreviventes Saiyajins no universo, Vegeta disse, curvando os lábios enquanto olhava para Paragas e Brawls. Capítulo 143. Eu pensei que éramos os únicos Saiyajins sobreviventes no universo. Não percebi que havia outros sobreviventes Saiyajins, disse Vegeta. Ei, esses macacos. Senhor Brawls, esse é Vegeta, aquele cujo pai enviou você e seu pai para aquele planeta desabitado. Freeza zombou, não demonstrando medo algum. Sua intuição lhe disse que o Brawls na frente dele definitivamente não era simples. Mesmo que ele não conseguisse derrotar Goku e Vegeta, era o suficiente para conter os dois. Sua própria tarefa era limpar o outro Saiyajin primeiro, já que sua força era relativamente maior. Brawls, vá me trazer Vegeta agora. Se não fosse por seu pai, não teríamos sido exilados no planeta Vampa por mais de 40 anos. Paragus ordenou a Brawls. Embora Vegeta não tivesse nada a ver com esse incidente, ele era filho do Rei Vegeta. Como o Rei Vegeta estava morto, tudo tinha que ser suportado por seu filho. Após ouvir Paragus, Brawls imediatamente mostrou os dentes e cerrou a boca, mostrando uma expressão feroz. Ele sempre ouviu seu pai e foi instilado com o pensamento de que o Rei Vegeta era responsável por seu exílio. Agora que o Rei Vegeta e o planeta Vegeta se foram, o ódio naturalmente caiu sobre Vegeta. HMPH. O que quer que aquele velho tenha feito tem a ver comigo? Mas se você quer lutar, então eu vou obrigar, Vegeta disse, sentindo que não tinha nada a ver com as ações de seu pai. Quando criança ele não conseguia se lembrar dessas coisas. Mas se o Saiyajin na frente dele queria lutar, era exatamente o que ele queria. Aia! Brawls surgiu de repente, chamas de aura branco-prateadas irromperam ao redor de seu corpo, então correu diretamente em direção a Vegeta. HMPH. Você acha que pode ser meu oponente? Vegeta lançou um olhar desdenhoso para Brawls, sem prestar atenção nele. Ele considerava Brawls apenas mais um Saiyajin sobrevivente. Se Vegeta se tornasse Super Saiyajin, ele poderia derrotá-lo instantaneamente. Vendo Brawls correndo em sua direção, Vegeta estendeu sua mão direita e facilmente bloqueou o ataque de Brawls. Então ele balançou seu punho e acertou o rosto de Brawls fortemente. Uau! Estrondo! O corpo de Brawls foi arremessado pelo soco de Vegeta, esfregando o chão e explodindo a uma distância de várias centenas de pés. Mesmo em termos de força básica, havia uma grande lacuna entre o Brawls atual e Vegeta. O quê? Como isso é possível? Meu filho Brawls é obviamente o Saiyajin mais forte, mas por que o poder de Vegeta é tão forte? Paragus ficou instantaneamente horrorizado ao ver Brawls ser levado pelo soco de Vegeta. Em sua impressão, o talento de Vegeta era muito inferior ao de seu filho Brawls. Mas como ele havia se tornado tão poderoso agora? HMPH. É exatamente como esperado. Eu passei por muitas coisas com ele nas costas esses anos, o que o deixou crescer mais rápido. Quanto ao seu filho Brawls, embora seu talento possa ser mais forte que o de Vegeta, com seus métodos de treinamento, é impossível para ele superar Vegeta. Freeza bufou friamente. Não importa o quão poderoso alguém fosse, sem um mestre melhor, esse talento não seria totalmente realizado. E Paragus na frente dele obviamente não era qualificado para treinar Brawls. Rugido. Neste momento Brawls, que havia sido golpeado para longe, rugiu de repente. Uma aura de ki aterrorizante irrompeu de seu corpo, muito mais forte do que antes. Ele pulou de novo e correu em direção a Vegeta, com chamas de raiva em seus olhos. Ainda não sabe seu lugar? Se esse é o caso, então não tenho escolha a não ser me livrar de você. Vegeta ainda parecia desdenhoso quando Brawls correu. Ele já havia sentido a força de Brawls e acreditava que poderia lidar facilmente com isso sem se transformar em um Super Saiyajin. Vegeta estava subestimando Brawls. Assim que Brawls o socou, Vegeta repetiu seu movimento anterior, bloqueando com uma mão. Mas dessa vez, o resultado foi completamente diferente. Estrondo. No momento em que seus punhos e palmas colidiram, o corpo de Vegeta foi diretamente arremessado para longe pelo soco de Brawls. Uau! Estrondo. Um enorme iceberg foi esmagado, e o corpo de Vegeta recuou várias dezenas de pés. O quê? Você está brincando comigo? Como a força desse bastardo aumentou tanto de repente? A aparência de Vegeta mudou de repente. Seu braço direito inteiro ficou dormente.
Apenas alguns segundos atrás, Brawls estava ridiculamente fraco, mas agora seu poder havia se tornado tão forte. Rugido. Brawls nunca deu a Vegeta a chance de ser surpreendido. Num piscar de olhos, ele estava na frente de Vegeta novamente e deu outro soco pesado. Dessa vez, Vegeta aprendeu a ser mais esperto, evitando o confronto direto. Ele desviou do punho de Brawls com um ângulo complicado e então fez um golpe para a direita, atingindo o rosto de Brawls fortemente. Mas dessa vez, Brawls não foi jogado para longe. Em vez disso, ele segurou o punho de Vegeta, e embora os músculos de seu rosto estivessem levemente deformados, a força poderosa apenas o fez inclinar a cabeça ligeiramente. Rugido. A dor parecia estar pulsando dentro de Brawls. Com um rugido repentino, uma força poderosa irrompeu de seu corpo, chocando Vegeta instantaneamente. Antes que ele pudesse se recuperar, Brawls respondeu com um uppercut de direita no rosto de Vegeta. Estrondo. O corpo de Vegeta foi arremessado para longe por outro soco, colidindo diretamente com o gelo. Raia! Brawls rugiu como uma fera, claramente tendo perdido o controle de sua sanidade. Ele correu em direção ao lugar onde Vegeta caiu mais uma vez. Embora você não o tenha treinado bem, a taxa de crescimento desse cara é espantosa. Só por lutar assim, ele está dando trabalho para Vegeta. Ao contrário daquele macaco selvagem Goku, eu definitivamente o executarei com minhas próprias mãos mais tarde. Frieza comentou, feliz em ver o rápido crescimento de Brawls. Frieza então voltou seu olhar para Goten, seu próximo alvo. Do outro lado, enquanto Brawls corria para o gelo, inúmeros raios dourados perfuraram a superfície do gelo e voaram para o céu. A superfície do gelo explodiu, e uma figura dourada saltou. Essa figura era naturalmente Vegeta, que havia se transformado em um Super Saiyajin. Vendo a transformação de Vegeta, tanto Brawls quanto Paragus pareceram confusos. O quê? O que aconteceu? O cabelo de Vegeta ficou dourado. Esse é o lendário Super Saiyajin? Paragus ficou imediatamente assustado, dando alguns passos para trás e sussurrando aterrorizado. Mas o Super Saiyajin não era apenas uma lenda? Poderia ser que Vegeta realmente tivesse se tornado um Super Saiyajin? O quê? O Sr. Brawls não pode se transformar em Super Saiyajin? Frieza perguntou desconfiado. Todos os Saiyajins que ele via agora podiam se tornar Super Saiyajins. A lenda tinha se tornado muito comum. Inesperadamente, Brawls não conseguiu se transformar em um Super Saiyajin. Para ser honesto, sim. Brawls realmente não pode se transformar em um Super Saiyajin. Paragus assentiu sem jeito. Era uma pena, pois Brawls não tinha um mestre melhor e não sabia nada sobre a forma Super Saiyajin. Não importa. Acho que com alguma ajuda, o Sr. Brawls deve ser capaz de completar a transformação Super Saiyajin em pouco tempo. Mas ele vai precisar da sua ajuda, disse Frieza, com um sorriso malicioso aparecendo em seu rosto. O coração de Paragus apertou, sentindo que algo ruim iria acontecer. Como eu poderia ajudar Brawls a se transformar em um Super Saiyajin? Se fosse possível, Brawls já teria sido um Super Saiyajin há muito tempo. Paragus parecia confuso. É isso mesmo, é você. Porque eu sei melhor do que ninguém o que é preciso para se tornar um Super Saiyajin. Frieza sorriu maliciosamente, relembrando sua primeira luta com Goku em Namek. A oportunidade para Goku se transformar em um Super Saiyajin foi a morte de Kuririn. Frieza percebeu que a raiva intensa era a chave para desencadear a transformação. Ele imaginou que Brawls também conseguiria. Então o que eu preciso fazer? Paragus perguntou rapidamente, sentindo como se estivesse sendo alvo de uma cobra venenosa. Você não precisa fazer nada. Eu vou te ajudar a terminar. Os olhos de Frieza se encheram de intenção assassina. Ele imediatamente condensou um raio mortal carmesim. Antes que Paragus pudesse descobrir o que estava acontecendo, o raio mortal vermelho perfurou seu peito. Ele tossiu 2 vezes, e logo seus olhos ficaram vazios e caíram no chão. Frieza gritou para Brawls, que estava lutando contra Vegeta. Sr. Brawls, esses cruéis Saiyajins mataram seu pai. Capítulo 144. Atualmente a expressão de Frieza era digna da performance de um ator. Talvez fosse porque o comitê do Oscar sentiu que devia uma estatueta a Frieza, então deram a ele uma forma dourada. Não muito longe, Brawls, que estava lutando contra Vegeta, ouviu as palavras de Frieza e de repente virou a cabeça para olhar para Frieza. Então ele viu Paragus com o peito perfurado. Naquele momento, um relâmpago atingiu a mente de Brawls. Ele congelou no lugar, especialmente depois de ver Paragus cair no chão. Depois de ficar atordoado por um momento, ele segurou a cabeça com as 2 mãos e gritou de dor. Uma onda de raiva incomparável acendeu do fundo do seu coração. Veias saltaram em sua testa de repente, e uma luz dourada brilhou em suas pupilas. Rugido. No segundo seguinte, um rugido de cortar o coração ressoou por todo o campo de batalha. Junto com o rugido de Brawls, a aura em seu corpo se tornou mais e mais aterrorizante, aumentando constantemente. Neste momento, Vegeta, que estava de pé em frente a ele, rapidamente levantou os braços para bloquear a aura aterrorizante. No entanto, sob o impacto daquele ki poderoso, o corpo de Vegeta ainda recuou incontrolavelmente. Você está brincando comigo? Como isso é possível? Como esse cara aumentou sua força a tal nível em um instante? Vegeta estreitou os olhos levemente com um olhar inacreditável e solene. Em apenas um curto momento, a força desse cara realmente aumentou a esse nível. Apenas confiando apenas no ki, ele manteve Vegeta recuando. Obviamente a força de Brawls neste momento havia superado em muito Vegeta em sua forma Super Saiyajin. Droga!
Esse Freeza, como ele pôde fazer uma coisa dessas? Goku olhou para Freeza que estava atuando, cerrou os punhos com força e disse com raiva. Esse cara era muito insidioso. Ele não só matou o pai de Brawls, mas também plantou a culpa neles. Mas ao mesmo tempo, Goku sentiu a mudança em Brawls. Essa aura poderosa não era mais comparável à do Super Saiyan Vegeta. Foi estimado que mesmo se eles se tornassem Super Saiyan Blue, seria difícil lutar contra isso. Ei, não é um pouco estranho? Nunca pensei que o talento de Brawl seria tão exagerado. Em um período tão curto, sua força atingiu esse nível. Whis, ao lado, também ficou bastante surpreso. Afinal, Goku e Vegeta já eram Saiyajins muito talentosos. Mas a velocidade com que eles melhoraram sua força não estava no mesmo nível de Brawls na frente deles. E agora parecia que Vegeta sabia que mesmo se ele se tornasse Super Saiyajin Blue, seria difícil vencer essa batalha. Rugido. Brawls ainda rugia loucamente, e as chamas de aura branco-prateadas ao redor de seu corpo instantaneamente se tornaram verde-grama. Era na forma de um jato, jorrando continuamente de seu corpo. Agite! No segundo seguinte, as pupilas de Brawls ficaram douradas diretamente, e seu cabelo preto foi puxado para cima. Essa era a forma de fúria de Brawls. Embora ele não tivesse realmente se tornado um Super Saiyajin, era mais do que o suficiente para lidar com o Vegeta atual. Mas neste momento, a aura de Brawls obviamente não parou, mas continuou a explodir. Acompanhada pelo rugido de cortar o coração, a aura no corpo de Brawls se tornou mais e mais forte. Enquanto continuamente elevava sua respiração, as pupilas de Brawls desapareceram de repente sem deixar vestígios. No segundo seguinte, seu cabelo preto também ficou dourado. A aura Ki verde ao redor de seu corpo estava mais turbulenta. Nesse momento, a força de Brawls já deixou Vegeta muito desconfortável. O Ki liberado do corpo desse cara havia excedido em muito sua imaginação. Deveria haver um limite para brincadeiras. Como o poder desse cara aumentou a tal nível? Era óbvio que sua força agora estava longe do meu estado normal. Mas agora, mesmo se eu me tornar Super Saiyan Blue, posso não ser capaz de derrotá-lo. Enquanto Vegeta pensava nisso, o furioso Brawls perdeu completamente a cabeça. Após se transformar na forma de um Super Saiyajin, ele correu diretamente em direção a Vegeta. Pare de se deixar levar, seu bastardo. O orgulhoso Vegeta rugiu com raiva. No segundo seguinte, uma aura azul irrompeu de seu corpo, transformando-o instantaneamente em Super Saiyajin Blue. Brawls o teria matado se ele não se transformasse. Embora relutante em admitir, Vegeta sabia que era verdade. Mas no momento em que Vegeta se transformou, Brawls já estava na frente dele. O punho fechado de Brawls socou, e Vegeta rapidamente levantou os braços para bloquear. Estrondo. Com o estrondo baixo, o corpo de Vegeta foi jogado para longe pelo soco de Brawls. Ele esmagou dezenas de icebergs e deslizou no chão por várias dezenas de metros antes de quase parar. Seus braços perderam completamente a sensibilidade, e seu peito latejava de dor. Que tipo de monstro é esse? Vegeta começou a duvidar de sua vida. Em apenas alguns minutos, esse cara havia superado sua força Super Saiyan Blue. Mesmo como Super Saiyan Blue, ele era impotente contra Brawls. Rugido. Brawls rugiu novamente, balançando sua mão direita. Uma série de bolas de energia verde-grama explodiram em direção a Vegeta, que só conseguiu se esquivar rapidamente. Onde quer que as bolas de energia fossem, o gelo começava a se desintegrar e evaporar. Freeza, observando a batalha de longe, estava extremamente animado com o poder de Brawls. Com a força atual de Brawls, ele poderia derrotar Goku e Vegeta facilmente. Contanto que ele se livrasse dos outros Saiyajins, sua vingança seria bem-sucedida, e não haveria mais nenhum oponente para ele na Terra. Então, não haveria necessidade desse planeta lixo existir. Malditos Saiyajins, eu vou deixar vocês serem completamente eliminados deste planeta hoje. Após uma risada aguda, Freeza se transformou em sua forma dourada e apareceu na frente de Goten em um instante. Freeza, você acha que eu sou seu oponente? Goten disse com um sorriso. Sua estupidez realmente me surpreende. Embora soubesse que Freeza não era muito inteligente, Goten não esperava que ele se considerasse um oponente. Tal ideia era perigosa porque era estúpida. Ei, é realmente uma decisão estúpida. Vi suspirou. Parecia que Freeza seria mandado de volta para o inferno hoje. Ou pior, talvez nem o inferno fosse capaz de segurá-lo. Maldito Saiyajin arrogante, você ainda está fingindo estar calmo? Freeza zombou. Quando você for morto por mim, eu verei se você ainda é tão teimoso. Na opinião de Freeza, Goten era simplesmente vulnerável. Ele havia estabilizado sua forma dourada, prevenindo o rápido esgotamento de sua energia física, e sua força havia melhorado muito. Livrar-se de um Saiyajin como Goten foi moleza. No momento em que a voz caiu, Freeza correu em direção a Goten. Sua velocidade era rápida, mas apenas relativamente falando. Para Goten e Whis, a velocidade de Freeza era comparável à de um caracol. No momento em que Freeza correu, Goten o agarrou pelo pescoço. O quê? Freeza ficou instantaneamente perplexo, encarando Goten com olhos aterrorizados. Ele não esperava que esse Saiyajin fosse tão poderoso. Ele não percebeu o que tinha acontecido até que Goten já o tinha pela garganta. Estupidez sempre tem um preço, Goten disse calmamente. E idiotas como você, não acho que haja necessidade de ressuscitá-los no futuro. Desapareçam completamente.
No momento em que a voz fraca de Goten caiu, uma poderosa força de destruição irrompeu de sua palma. No segundo seguinte, o corpo de Freeza foi completamente destruído. Desta vez, até mesmo sua alma foi aniquilada. Nem mesmo o inferno que ele mais odiava antes poderia segurá-lo agora. Capítulo 145. Goten. Ao lado, Goku viu Goten destruir Freeza em um instante, e seu rosto mostrou uma surpresa incomparável. Embora ele soubesse que Goten era muito mais forte que Freeza, vê-lo apagar Freeza completamente de uma forma tão implacável o chocou. Até pareceu que a ação de Goten foi um pouco decisiva demais. Ei! O estilo de luta de Goten realmente não deixa espaço para indecisão. Whis também ficou um pouco surpreso, mas rapidamente voltou ao normal. Afinal, manter um cara como Freeza por perto era um desastre, e ele tinha muita malícia para com Saiyajins. Enquanto isso, do outro lado, Brawls, transformado na lendária forma Super Saiyajin, tinha Vegeta imobilizado. Apesar de Vegeta estar em sua forma Super Saiyajin Blue, ele não conseguia nem aparar os ataques de Brawls e era implacavelmente espancado. Droga, por que esse cara é tão poderoso? Mesmo depois que Vegeta se tornou Super Saiyan Blue, ele ainda não é páreo para ele, Goku murmurou, seu rosto ficando mais sério. Embora ele suspeitasse que Brawls pudesse ser muito forte, sua performance foi escandalosa. Vegeta em Super Saiyan Blue não tinha força contra ele. Ah! Goku rugiu e se transformou em Super Saiyan Blue. Ele sabia que Vegeta não iria querer sua ajuda, mas se isso continuasse, Vegeta poderia ser morto. Como um bom amigo, ele não podia deixar isso acontecer. Talvez se juntar a Vegeta fosse a única chance de derrotar Brawls. Quando ele se transformou em Super Saiyan Blue, Goku correu diretamente em direção a Brawls. Vegeta, deitado no chão e perdendo completamente sua habilidade de lutar, saiu de sua forma Super Saiyan Blue. A transformação em si consumia muita resistência, e depois de uma surra tão violenta, Vegeta não tinha mais resistência para mantê-la. Broly! Goku rugiu, dando um soco forte no rosto de Brawls em uma velocidade alucinante. Estrondo. A força poderosa fez Brawls dar um passo para trás incontrolavelmente, seu rosto ligeiramente virado para o lado, mas isso foi tudo. Rosnar. Estimulado pela dor, Brawls rosnou como uma fera. Usando força bruta, ele virou a cabeça para trás à força, encarando Goku com raiva. O quê? Do que diabos esse cara é feito? O rosto de Goku imediatamente mostrou uma expressão pesada. O soco que ele tinha acabado de dar carregava toda a sua força, mas só fez Brawls dar meio passo para trás, e atingiu Brawls com força no rosto, sem causar nenhum dano aparente. Rugido. De repente, Brawls rugiu, agarrando o pulso de Goku. Seu outro punho surgiu com um uppercut forte, atingindo Goku diretamente no estômago. PFF. Um bocado de ácido estomacal saiu da boca de Goku enquanto seu abdômen se revirou. O poder desse soco era realmente assustador. Goku reconheceu a lacuna entre ele e Brawls. Não importa o quanto sua força melhorasse, ele não poderia ser o oponente de Brawls. Esse cara era muito poderoso. Com uma mão firmemente agarrada por Brawls, Goku não tinha como se libertar. Bang! 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 Brawls deu um uppercut mais 3 vezes seguidas, e sangue jorrou da boca de Goku. A distância entre eles era imensa e não poderia ser superada em pouco tempo. Goku conseguia sentir a aura de Brawls ainda subindo. Nesse momento desesperador, Goku pensou na única solução possível, fusão. Vegeta, temos que nos fundir. Ele gritou, esperando que seu amigo ainda tivesse forças para se juntar a ele. Eles precisavam combinar seus poderes para ter alguma chance contra essa força imparável. Droga, nós seremos mortos se ele continuar assim. O que faremos? Goku estava em pânico. Embora ele tivesse encontrado inúmeros oponentes fortes antes, ele se sentia sem esperança agora. Brawls era diferente de qualquer um que ele já havia enfrentado. Se isso continuasse, não havia dúvidas de que ele seria completamente morto. Enquanto Goku entrava em pânico, uma bola de energia verde-grama instantaneamente se condensou na palma da mão de Brawls e atingiu seu peito. Estrondo. A bola de energia explodiu, criando uma enorme cratera no gelo. A água começou a inundar sob seus pés enquanto o corpo de Goku voava para trás incontrolavelmente. Os socos anteriores já o haviam ferido gravemente, e esse ataque de onda de energia fez Goku perder a capacidade de lutar. Seu cabelo azul instantaneamente voltou a ser preto. Uau! Ao mesmo tempo, Goten pulou e pegou Goku enquanto ele voava para trás. Goten, esse Brawls é muito forte. A força dele é muito maior que a de Freeza. Você deve ter cuidado, Goku rapidamente lembrou Goten. Brawls era definitivamente o oponente mais forte que ele já tinha visto além de Beerus, e sua taxa de crescimento surpreendente era inigualável. Ok, entendi. Goten assentiu, então jogou Goku na frente de Whis. Seu corpo brilhou enquanto ele andava diretamente em direção a Brawls. Neste momento, Brawls estava completamente fora de controle. A aura que verde-grama ao redor de seu corpo estava mais turbulenta, e seu cabelo dourado se movia como se estivesse em uma brisa sem vento. Ao ver Goten, Brawls começou a sorrir. Rugido. Com outro rugido, Brawls atacou diretamente Goten. Aos seus olhos, todos eram inimigos. Ele deu um soco direto no peito de Goten, mas a força de Goten não era comparável à de Vegeta e Goku. Esticando a palma da mão direita, ele bloqueou facilmente o punho de Brawls. HM?
Brawls ficou claramente surpreso que seu punho foi bloqueado. Ele começou a atacar rapidamente de novo, seus punhos se transformando em inúmeras pós-imagens, constantemente explodindo em direção a Goten. Goten apenas continuou movendo sua mão direita, bloqueando todos os ataques de Brawls. É isso, Brawls. Embora sua força seja muito grande, é impossível me superar, disse Goten levemente. Ele não sabia se Brawls conseguia entender, mas Brawls não escutou. Ele correu como uma fera novamente. Enquanto ele dava seu punho, Goten agarrou seu pulso e puxou para trás, então empurrou seu joelho direito para cima pesadamente. Bum! PFFT. Um bocado de sangue jorrou da boca de Brawls enquanto seu corpo se curvava. Um golpe aleatório no estado normal de Goten havia ferido Brawls seriamente. Goten não estava interessado nessa luta. Seu único propósito era adquirir a super linhagem de Brawls. Antes que Brawls pudesse reagir, Goten cortou a parte de trás da cabeça de Brawls com uma faca. Um zumbido encheu a mente de Brawls e seu que se dissipou instantaneamente. Ele fechou os olhos e desmaiou. Goten agarrou Brawls pelo colarinho, segurando-o como uma galinha. Naquele momento, o som de notificação do sistema soou na mente de Goten. Jin, parabéns ao anfitrião por escolher a linhagem de Brawls. No momento em que a notificação soou, um olhar de alegria apareceu no rosto de Goten. Se a linhagem lendária do tipo crescimento e a linhagem lendária do tipo explosivo fossem fundidas, não seria tão difícil para ele derrotar o grande sacerdote. Capítulo 146. Esse garoto. É humilhante demais para nós, não é? Nós lutamos tanto por tanto tempo e acabamos machucados tanto, e Goten, esse garoto, realmente cuidou de Brawls num piscar de olhos, Vegeta murmurou, seu rosto contorcido de frustração. Ele sabia há muito tempo que a força de Goten era absurda, mas vê-lo lidar com Brawls, que era muito mais forte do que eles, em um instante foi um golpe e tanto. Nesse momento, Goten já havia trazido Brawls de volta para Whis e Goku. Goten, você é bom demais, não é? Você realmente fez Brawls perder a consciência em um instante. Goku disse animadamente. Seria legal se ele também tivesse o poder de ser tão forte quanto Goten. A propósito, Goten, o que você vai fazer com Brawls? Embora esse cara perca a sanidade depois de se transformar em um Super Saiyajin, não acho que ele seja um cara mau. A razão pela qual ele veio à Terra para destruir foi provavelmente instigada por Frieza. Goku falou novamente. Embora Brawls fosse forte o suficiente, ele não tinha consciência após a transformação. Mas Goku sempre sentiu que Brawls não era realmente um vilão. Suas ações destrutivas na Terra devem ter sido instigadas por Frieza. De sua performance anterior, Brawls parecia um Saiyajin muito filial. Uma característica rara entre os Saiyajins que tipicamente tinham um conceito fraco de afeição familiar. Você está certo, pai. Brawls não é um cara mau. Era tudo plano de Frieza. Então eu vou levá-lo comigo e ajudá-lo a desenvolver seu potencial. Ele será um lutador realmente bom, disse Goten seriamente. Ele nunca teve a intenção de matar Brawls, apenas para adquirir sua linhagem. Agora que seu objetivo foi alcançado, ele viu potencial em Brawls para se tornar um guerreiro poderoso e protetor do planeta. Bem, é ótimo ouvir você dizer isso, porque eu sinto mesmo. Goku rapidamente assentiu com um sorriso. A cena em que Goten facilmente destruiu Frieza ainda estava fresca em sua mente, e ele estava preocupado que Goten pudesse ser muito cruel. Mas parecia que Goten era duro apenas com malfeitores. Ok, já que o assunto está resolvido, vamos voltar. Goten pegou Brawls, e eles retornaram para a vila construída por Bulma. Mais tarde, Goten ajudou a curar Brawls. Logo, Brawls acordou. GRRR. Após ver Goten e Vegeta, Brawls imediatamente mostrou os dentes. Em seu subconsciente, ele já os considerava inimigos. Calma, Brawls. Seu pai não foi morto por nós, mas por Frieza, Goten disse imediatamente, descansando sua mão no ombro de Brawls. A força poderosa acalmou Brawls instantaneamente. Naquele momento, uma nave espacial se aproximou rapidamente. 2 Kis relativamente fracos estavam a bordo. Conforme se aproximavam, o grupo viu que eram Sheelai e Lemo. Goten os deixou entrar. Vendo que Brawls estava bem, Sheelai e Lemo tinham sorrisos felizes em seus rostos. Eles haviam tirado Brawls daquele planeta e teriam se sentido muito culpados se ele fosse morto por causa deles. Brawls, é bom ver você, tudo bem. Sheelai caminhou apressadamente na frente de Brawls e disse alegremente. Estava claro que Sheelai parecia ter um interesse especial em Brawls. Brawls, eu vi o que aconteceu claramente. Seu pai não foi morto por essas pessoas na sua frente. Frieza matou seu pai para provocá-lo a liberar uma força maior, Lemo explicou rapidamente. Temendo que Brawls pudesse novamente entrar em conflito com as pessoas diante dele. Ele sabia muito bem que se Brawls lutasse contra esses indivíduos, isso só levaria à sua ruína. O poder desses indivíduos era imenso demais. Frieza? O humor de Brawls mudou significativamente ao ouvir o nome. Está tudo bem, Brawls. Frieza foi morto por mim, disse Goten, dando um tapinha no ombro de Brawls. Brawls olhou para Goten, depois para Sheelai e Lemo, e seu humor gradualmente se acalmou. Em seu coração, ele há muito considerava Sheelai e Lemo como bons amigos. Vê-los com ele agora o fez se sentir menos solitário. Senhor, podemos ficar aqui com Brawls? Ele ficaria muito solitário sem nós, implorou Sheelai, olhando para Goten. Ela sabia que ele era o mais forte e tinha autoridade absoluta. Então você fica aqui, Goten assentiu diretamente. Embora Sheelai e Lemo já tenham sido membros da Legião de Frieza, eles tinham bons corações e não cometeram nenhuma transgressão. Como essa era a primeira vez de Brawls na Terra,
e ele não se daria bem com Goku e Vegeta, ter Sheelai e Lema ao seu lado o manteria com os pés no chão. Obrigada, obrigada. Sheelai expressou sua gratidão rapidamente. Goten então arranjou acomodações para Bros e Sheelai. Ele planejou ir para a Câmara do Tempo Hiperbólica em seguida. Tendo adquirido a linhagem de Bros, ele precisava fundi-la com as duas linhagens lendárias Saiyajins. Apesar do risco, enfrentar oponentes como o grande sacerdote Zeno exigia que ele aproveitasse essa chance. Sem a fusão, ele não sabia quanto tempo levaria para igualar o poder deles. Este lugar de novo. A visão é realmente inesquecível, Goten suspirou enquanto entrava na Câmara do Tempo Hiperbólica. O espaço era quase idêntico ao anterior Void Realm, mas aqui, ele não estaria preso por correntes de ferro. Sistema, você pode fundir as 3 linhagens lendárias dos Saiyajins? Goten perguntou silenciosamente em sua mente. É possível, hospedeiro, mas haverá um certo fator de risco. Quanto mais forte a linhagem, maior o risco ao realizar a fusão. As 3 linhagens lendárias Saiyan que você quer fundir são extremamente poderosas individualmente. A voz do sistema respondeu rapidamente em sua mente. Para linhagens comuns, a chance de uma fusão bem-sucedida com sua linhagem existente seria de 100%. Para 2 linhagens lendárias, a chance era de até 95%. No entanto, fundir 3 linhagens lendárias perfeitamente tinha uma taxa de sucesso de apenas cerca de 30%. Capítulo 147. E anfitrião, a sugestão do sistema é que não há necessidade de o hospedeiro realizar a fusão de linhagens. Como a fusão de linhagens carrega certos riscos se falhar, a essência do hospedeiro pode ser danificada. O sistema alertou novamente. Comece a fusão. Goten ordenou. Apesar da cautela do sistema, Goten sabia que para competir com gigantes como o Grand Prix, sua força atual era insuficiente. Somente fundindo as 3 linhagens lendárias de Saiyan ele poderia aumentar significativamente seu poder rapidamente. Esta era sua melhor chance de ganhar a força necessária para enfrentar oponentes tão formidáveis. Ok, anfitrião. O sistema obedeceu. Apesar dos riscos, ele teve que seguir as instruções de Goten. O anfitrião, por favor, prepare-se. A fusão da linhagem começará em 1 minuto. Durante o processo pode haver dor significativa. Aguente. A voz do sistema ecoou em sua mente. Goten começou a contar os segundos silenciosamente. Ele se lembrou da dor excruciante de sua última fusão de linhagem, que parecia como se cada osso de seu corpo estivesse sendo quebrado e reformado. Desta vez, fundindo 3 linhagens, a dor seria, sem dúvida, ainda mais intensa. Quando a contagem regressiva terminou, uma dor lancinante percorreu cada centímetro do seu corpo. Hugh, a agonia da reconstrução óssea fez Goten cerrar os dentes. No entanto, ele conseguia suportar essa dor física. Comparado a ficar preso no vazio por 75 anos, isso era relativamente leve. Dor física nunca poderia ser comparada a trauma mental. O tempo passou lentamente. Cada centímetro de seus ossos e pele parecia estar passando por uma transformação. A dor persistiu por 10 minutos. Jin, parabéns ao anfitrião por fundir as linhagens com sucesso. A notificação do sistema soou em sua mente, e a dor diminuiu gradualmente. A sujeira cobria seu corpo, e o suor encharcava a maior parte do chão. Goten sentiu as mudanças que faziam a terra tremer dentro dele. Apertando o punho levemente, ele sentiu o poder surgindo como um oceano furioso. Esse poder recém-descoberto era significativamente mais forte do que antes. Não apenas seu poder normal aumentou, mas seu poder de transformação também aumentou exponencialmente. É uma sensação tão boa. Essa força é incrível, Goten exclamou, sentindo o imenso poder fluindo por ele. Essa era uma sensação sem precedentes. Com esse poder, ele acreditava estar mais próximo do nível do grande sacerdote, especialmente em sua forma Limit Break Super Saiyan 4. Ele queria testar sua força. Fechando os olhos brevemente, ele os reabriu, liberando uma aura de Ki verde-grama aterrorizante. Suas pupilas ficaram douradas, e seu cabelo permaneceu verde-grama. Embora sua aparência não tivesse mudado muito, a força que ele exalava era imensa, superando em muito seu nível anterior. Estrondo. O espaço dimensional da Câmara de Tempo Hiperbólica entrou em colapso sob a pressão de seu poder, mesmo que Goten estivesse restringindo sua aura. Se ele não tivesse feito isso, o 7º universo inteiro poderia ter sido destruído. Enquanto isso na Terra, Goku e Vegeta sentiram o Ki poderoso de Goten enquanto treinavam na vila feita sob medida por Bulma. Eles pararam imediatamente, horror gravado em seus rostos. O quê? Essa força poderosa é o Ki de Goten. Como isso é possível? Como a aura de Goten pode atingir esse nível? Isso é muito assustador. Goku exclamou em choque. Mesmo aqui, consigo sentir o sentimento opressivo. Embora soubessem que a força de Goten era imensa antes, esse novo poder era realmente chocante. Até Beerus não era páreo para Goten, mas o poder agora liberado estava além da imaginação deles. Parecia um abismo sem fundo, impossível de avaliar. Mesmo de uma grande distância, e apesar de Goten controlá-lo, eles ainda sentiam a ameaça de morte de sua aura. Um mortal pode realmente atingir tal nível? Goku se perguntou em voz alta, incrédulo. Inacreditável. Vegeta exclamou. Droga, ele é só um mestiço. Por que ele é tão mais forte que nós? Vegeta estava começando a duvidar de tudo. A força atual de Goten estava além de qualquer coisa que eles pudessem conceber, enchendo-o de choque e ciúmes. Kakarot, parece que em outra linha do tempo, você realmente deu à luz um monstro. Como ele se tornou tão poderoso? Vegeta reclamou.
Ele não conseguia entender por que o Goten em sua linha do tempo tinha mostrado apenas talento medíocre depois de passar do Super Saiyajin quando criança, apesar do treinamento constante, enquanto o Goten de outra linha do tempo tinha alcançado uma força inimaginável. Como eu poderia saber? Goku respondeu desamparadamente. Ele também estava perdido para explicar o que havia tornado o Goten de outra linha do tempo tão poderoso. Não era exagero dizer que esse Goten já poderia ser mais forte que um anjo, algo que eles nunca ousaram imaginar antes. Enquanto isso, no reino do Deus da destruição do sétimo universo, Beerus estava aproveitando as iguarias da Terra quando de repente foi pego de surpresa. As iguarias caíram de suas mãos enquanto ele olhava em uma certa direção com horror. Esse poder, Whis, você consegue senti-lo? Essa aura extremamente poderosa, perguntou Beerus, seu rosto uma máscara de choque. Sim, Lord Beerus. A aura agora mesmo pertencia a Goten. É inacreditável. Em um curto período, sua força parece ter feito um grande avanço. Não há dúvida de que essa força se tornou tão poderosa que até nós, anjos, temos medo dela, respondeu Whis, sua expressão igualmente solene. Anteriormente, Goten havia demonstrado talento e força de luta excepcionais, superando até mesmo o Deus da destruição. Mas naquela época, ele não havia demonstrado sua força total, e Whis nunca pensou que Goten poderia superar um anjo. Agora toda a sua percepção estava destruída. O poder de Goten parecia não apenas superar o nível de um anjo, mas excedê-lo em muito. Este Goten é um monstro! Beerus exclamou. Se Lord Zeno e o grande sacerdote descobrirem, será um desastre. O aumento do poder mortal no universo deveria ser algo bom para os deuses. No entanto, Goten era um mortal de outra linha do tempo com energia mais poderosa do que o Deus da destruição e os anjos. Se o grande sacerdote e Zeno descobrissem esse mortal poderoso, a situação poderia se tornar problemática. Se eles percebessem que Goten era de outra linha do tempo e que os deuses da destruição não tinham feito nada, eles poderiam enfrentar uma punição severa. É possível, Lord Beerus. Se fosse poder comum, seria impossível alcançar o palácio de Lord Zeno. Mas agora o poder de Goten inclui energia mortal, divina e angelical, especificamente a do anjo Merno. Se o grande sacerdote sentir isso, ele definitivamente investigará, disse Whis, muito sério. Merno tinha desaparecido por centenas de milhões de anos, e agora sua aura de anjo havia reaparecido de repente. Se o grande sacerdote sentisse isso, ele certamente viria investigar. Se o grande sacerdote fosse despachado, a situação se tornaria terrível. A expressão de Beerus ficou ainda mais sombria ao ouvir isso. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Sua força não se comparava à de Goten, nem ele poderia puni-lo. Afastar Goten era quase impossível para ele e até para Whis. Logo após Beerus sentir a imensa força, os deuses da destruição e anjos de outros universos começaram a detectá-la também. A aura de Goten não só se espalhou por todo o sétimo universo, mas atingiu todos os universos ao redor. Todos os anjos e deuses da destruição ficaram atônitos. Em sua experiência, além de Zeno e do grande sacerdote, não parecia haver nenhum outro ser com poder tão avassalador. O que era ainda mais surpreendente era que essa aura estava misturada com Ki mortal, indicando que não era puramente divina. Essa revelação os chocou ainda mais. Ao mesmo tempo, o grande sacerdote no palácio de Zenão também sentiu essa força incrível, especialmente reconhecendo o familiar poder dos anjos. Este é o poder angelical de Merno? O grande sacerdote se perguntou em voz alta. O que está acontecendo? A aura de Merno apareceu de repente, mas o próprio Merno não está aqui. A aura pertence a ele, mas ele não está presente. Ele notou a presença de poder mortal, poder divino e poder destrutivo. Essa mistura era sem precedentes, e era algo que ele nunca havia encontrado antes. Mesmo depois de observar os 12 universos, nenhum ser possuía uma combinação tão poderosa e única. O comportamento normalmente calmo do grande sacerdote foi substituído por uma expressão de choque. Embora ele normalmente mantivesse uma fachada serena e inabalável, o poder que ele tinha acabado de sentir era tão imenso que rivalizava até com o seu próprio. HM? O grande sacerdote ficou intrigado. A força combinava auras mortais, de anjo e de Deus da destruição simultaneamente, algo que ele nunca tinha visto antes. Não havia tal ser nos 12 universos. Enquanto isso, os dois guardas ao lado de Zeno também sentiram a força poderosa. Suas sobrancelhas se ergueram levemente em surpresa. Fazia muito tempo que não sentiam um poder tão significativo, superando em muito dos deuses da destruição usuais. Zeno, no entanto, parecia alheio à situação, continuando a brincar com suas bolinhas de gude favoritas, que na verdade eram planetas do universo. Depois de brincar por mais de 10 minutos, ele pareceu um pouco entediado e se virou para olhar para o grande sacerdote. Percebendo a carranca do grande sacerdote, a voz infantil de Zeno perguntou curiosamente: Grande sacerdote, você parece preocupado. Aconteceu alguma coisa no universo? O grande sacerdote, que estava sempre sorrindo, não mostrava uma expressão tão séria há muitos anos. Ele respondeu respeitosamente e sinceramente: Sim, Lord Zeno. Acabei de sentir uma aura extremamente poderosa, que parece ter se originado do sétimo universo. Essa aura supera todos os deuses da destruição e anjos, atingindo um nível sem precedentes. Nunca encontramos um ser tão poderoso nos 12 universos, e isso despertou minha curiosidade. O grande sacerdote estava ansioso para descobrir quem poderia exercer tal poder imenso. Essa força parecia até mesmo superar a do deus dragão Zalama.
Se o dono dessa aura não fosse benevolente, ela poderia representar uma ameaça aos 12 universos. Tem alguém tão extraordinário assim? Zeno perguntou surpreso. Ao ver sua surpresa, ninguém saberia se esse cara realmente não percebeu essa aura poderosa antes, ou se ele estava apenas fingindo o tempo todo. Pela expressão dele, parecia que ele estava genuinamente interessado. Lord Zeno, o que o grande sacerdote disse está absolutamente correto, confirmou um dos guardas de Zeno. Nós também sentimos a aura poderosa. Ela não apenas fundiu o poder de um deus da destruição, mas também o poder de um anjo. É um adversário formidável. Os guardas também ficaram profundamente chocados com a aura, nunca tendo encontrado um poder tão avassalador em sua longa história. Se esse ser fosse um oponente, até eles o achariam extremamente desafiador. Ei, tem mesmo algo tão extraordinário acontecendo? Zeno exclamou. Vocês três estão levando isso tão a sério. Agora, estou muito interessado nessa pessoa que você mencionou. Grande sacerdote, por que você não o traz aqui? Eu gostaria de ver quem possui um poder tão incrível. Ele pode ser um sujeito bem interessante. Tendo ouvido o mesmo tanto do grande sacerdote quanto de seus guardas, o interesse de Zeno foi despertado. Um lutador tão poderoso merecia um olhar mais atento. Capítulo 148. Ok, Lord Zeno. Foi o que pensei agora. Há um personagem tão poderoso no universo, então eu naturalmente quero conhecê-lo. O grande sacerdote assentiu rapidamente e sorriu. Como assistente de Zeno, ele tinha a obrigação de inspecionar este universo completamente. Se o dono da aura que apareceu agora era uma pessoa cruel, ele também era obrigado a apagá-la completamente. Então, senhor Zeno, eu vou. Depois que o grande sacerdote falou respeitosamente com Zeno, ele saiu do palácio de Zeno. Depois de deixar o palácio de Zeno, uma fenda roxa do vazio apareceu de repente na frente do grande sacerdote. Ele entrou nela e finalmente desapareceu completamente. Quando ele apareceu novamente, ele já estava no reino do deus da destruição do sétimo universo. A razão pela qual ele não foi diretamente até aquele cara foi porque ele queria perguntar ao deus da destruição do sétimo universo, Beerus, e ao anjo Vis, o que tinha acontecido. No momento em que o grande sacerdote apareceu, Beerus ficou tão assustado que caiu no chão. Vis também se ajoelhou respeitosamente na frente dele. Parecia que, aos seus olhos, o grande sacerdote era mais ameaçador do que Zeno. Como anjo, ele tinha mais respeito pelo grande sacerdote do que por Zeno. Saudamos o grande sacerdote. Não sei por que você está aqui. Qual é sua ordem? Beerus perguntou em um tom trêmulo, seu rosto cheio de horror. No entanto, ele também estava muito claro em seu coração que o grande sacerdote veio por causa do que aconteceu com Goten agora. O grande sacerdote não havia deixado o templo de Zeno por dezenas de milhões de anos. A última vez que ele apareceu no sétimo universo foi há dezenas de milhões de anos. Então, sua aparição repentina agora, especialmente depois que Goten explodiu com uma aura poderosa, obviamente tinha algo a ver com Goten. Tanto Vis quanto Beerus foram muito claros sobre isso. Deus da destruição do sétimo universo, uma força extremamente poderosa apareceu de repente em seu universo agora mesmo. Você sabe o que está acontecendo? Perguntou o grande sacerdote. Depois que a voz do grande sacerdote caiu, Beerus encolheu o pescoço em choque. Ele obviamente não sabia o que fazer naquele momento. Se ele contasse a verdade ao grande sacerdote, ele definitivamente seria punido. Afinal, para um deus da destruição realmente tolerar pessoas viajando através de linhas do tempo à vontade, isso claramente violava as regras dos deuses. Se ele mentisse, o resultado poderia ser ainda mais sério. Ele poderia ser apagado diretamente. Então, naquele momento, ele estava em um dilema. Ele nunca esperou que Goten liberasse uma força tão poderosa, alarmando tanto Zeno quanto o grande sacerdote. Vis, vendo o dilema de Beerus, disse apressadamente, Senhor grande sacerdote, aquele que liberou o sopro agora era um Saiyajin do sétimo universo. Sua força é realmente muito forte. Na batalha com Lord Beerus há um mês, ele derrotou Lord Beerus com facilidade. De acordo com meu palpite, sua força superou em muito a de nós anjos. Uma existência tão poderosa está além do nosso controle. Vis não contou ao grande sacerdote a verdade completa. Se contasse, Beerus definitivamente seria punido. Tendo estado com Beerus por centenas de milhões de anos, os dois tinham um bom relacionamento. Ele não colocaria Beerus em perigo a menos que fosse absolutamente necessário. Julgando pela aura agora, você realmente não é páreo para ele. Mesmo que eu queira derrotá-lo, não será tão fácil, disse o grande sacerdote seriamente, assentindo. Uma aura tão poderosa não poderia ser comparada a um mero deus da destruição. Ele esperava que aquele cara não se tornasse uma ameaça ao universo. Caso contrário, ele o apagaria sem hesitação. O quê? Mesmo com sua força, você não consegue derrotar aquele cara facilmente? Após ouvir as palavras do grande sacerdote, Vis e Beerus mostraram expressões de surpresa. Embora soubessem que Goten era incrivelmente forte, até mesmo Vis, que era um anjo, não conseguia perceber o quão poderoso Goten era. Mas ouvir o grande sacerdote dizer isso fez seus corações caírem, com ondas de choque os atingindo. Para todos os anjos, o grande sacerdote era a existência mais poderosa acima do universo. Nem mesmo ele poderia derrotar Goten facilmente. Como um mero mortal poderia atingir tal nível? Beerus já estava assustado. Se até mesmo o grande sacerdote dissesse isso, parecia que Goten era realmente muito notável.
Ok, já que esse é o caso, vocês dois virão comigo. Lord Zeno e eu temos um interesse muito forte naquele Saiyajin, disse o grande sacerdote calmamente. Ele estava interessado naquele Saiyajin, não apenas porque sua força era extraordinária. Em todo o universo, o número de pessoas que poderiam derrotá-lo poderia ser contado em uma mão. Mais importante, na aura do Saiyajin agora, ele sentiu o poder angelical de Merno. Isso foi o que mais o chocou. Merno tinha feito algumas coisas tolas no passado, o que fez com que o 13º universo fosse completamente destruído por Zeno. Como um anjo não qualificado, Merno foi completamente selado pelo próprio grande sacerdote. O selo não tinha sido levantado até agora, então ele não entendia por que aquele mortal tinha o poder de anjo de Merno. Ok, Lorde Grande Sacerdote, Beerus e Whis também assentiram respeitosamente. Eles esperavam que nada desse errado. Caso contrário, o 7º universo poderia enfrentar uma crise enorme. O trio então deixou o reino do deus da destruição e foi para a Terra. Na Terra, no Low Cult, Goten havia retirado sua aura e retornado ao normal. Após sair da Hyperbolic Time Chamber, o Low Cult já estava uma bagunça, com destroços da explosão por todo lugar. Dendê e o Sr. Popó olharam para a Câmara do Tempo Hiperbólica destruída com perplexidade. No entanto, esta não foi a primeira vez que a Câmara do Tempo Hiperbólica foi destruída. Caras como Goku e Vegeta quebraram a Câmara do Tempo Hiperbólica algumas vezes, mas ela sempre foi consertada pelo Sr. Popó. Sinto muito, Dendê. Eu não controlei minha força agora, então destruí a Câmara do Tempo Hiperbólica. Goten disse um tanto sem jeito. Está tudo bem, Goten. A Câmara do Tempo Hiperbólica foi destruída várias vezes, e sempre foi restaurada pelo Sr. Popó. Desta vez, o Sr. Popó também pode consertá-la rapidamente, então você não precisa se preocupar com isso, disse Dendê com um sorriso. Agora mesmo, ele sentiu a aura de Deus de Goten. Isso fez perceber que Goten era definitivamente alguém que não deveria ser provocado. E já que o tom da outra parte era educado agora, ele naturalmente não queria provocá-lo também. Kami-sama, a Câmara do Tempo Hiperbólica pode não ser reparável desta vez. Antes, Goku e Vegeta apenas fizeram um buraco no espaço dimensional da Câmara do Tempo Hiperbólica. Mas desta vez, a Câmara do Tempo Hiperbólica foi completamente explodida, o que significa que ela desapareceu completamente. Então, mesmo que seja eu, não consigo fazer isso, disse o Sr. Popó com uma cara séria e um tom um tanto conservador. O grau de destruição dessa vez foi diferente das anteriores. Dessa vez, a Câmara do Tempo Hiperbólica havia desaparecido completamente. Então esqueça, Dendê disse com um sorriso estranho. A Câmara do Tempo Hiperbólica não era tão importante para os dois. Eram Goku e Vegeta que poderiam sofrer com esse problema no futuro, já que a Câmara do Tempo Hiperbólica provavelmente não estaria disponível a partir de hoje. Sinto muito mesmo, eu não esperava que esse tipo de coisa acontecesse, Goten continuou se desculpando. Está tudo bem, sem problemas. Dendê balançou a cabeça rapidamente. Enquanto conversavam, uma fenda roxa no vazio apareceu de repente no céu acima do mirante. No segundo seguinte, 3 figuras extremamente familiares emergiram da fenda. O que estava no meio era o grande sacerdote, com Beerus e Whis de cada lado. No momento em que viu o grande sacerdote, o sorriso no rosto de Goten congelou e então desapareceu aos poucos. Seu rosto ficou sombrio, e ele cerrou o punho firmemente, encarando o grande sacerdote. Esse é Lord Beerus. Dendê disse horrorizado após ver Beerus. Embora o relacionamento entre os lutadores na Terra e Beerus não fosse ruim, como um deus de classificação inferior, o medo do deus da destruição vinha de seu coração. Esse medo não desapareceria facilmente. Vocês, apressem-se e cumprimentem o grande sacerdote. Beerus disse apressadamente a todos. Ele estava com medo de que negligenciar o grande sacerdote o implicaria. Depois de ver a expressão de Beerus, Dendê e o Sr. Popó os cumprimentaram apressadamente. Senhor Grão-Sacerdote. Eles disseram respeitosamente. Dendê, que era de Namek, tinha uma personalidade muito educada. Goten, no entanto, não se abalou. Se não tivesse acontecido antes, ele teria mantido seu respeito ao ver o grande sacerdote. Mas desde aquele incidente, ele não tinha afeição pelo grande sacerdote. Curvar a cabeça para ele novamente era impossível. Com sua habilidade atual, mesmo que ele não pudesse derrotar o grande sacerdote, ele poderia garantir que o grande sacerdote não representasse uma ameaça muito grande para ele. Goten, o que você está fazendo? Apresse-se e cumprimente o grande sacerdote. Vendo que Goten não se comoveu, Beerus imediatamente ficou assustado e começou a suar profusamente. A força de Goten era imensa, e Beerus não era páreo para ele. Se Goten se recusasse a cumprimentar o grande sacerdote, como deus da destruição, não havia nada que Beerus pudesse fazer. Eu admiro seu nome há muito tempo, grande sacerdote. Depois de ouvir o que Beerus disse, Goten não queria tornar as coisas muito difíceis para ele. Com um sorriso de escárnio no canto da boca, ele cumprimentou o grande sacerdote. Anteriormente, ele havia se dirigido a ele com o título de Lorde, mas agora, ele sentia que o grande sacerdote não era digno disso. É realmente interessante. O grande sacerdote sorriu e não pareceu se importar com a atitude de Goten. Goten, essa aura poderosa foi liberada por você? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. No momento em que viu Goten, ele soube que a aura poderosa era desse mortal. Embora estivesse extremamente surpreso, a verdade era clara. Isso mesmo, a aura agora mesmo foi liberada por mim. No entanto, até mesmo um figurão como você, grande sacerdote, foi atraído para cá.
Parece que não controlei minha força adequadamente, disse Goten categoricamente. Ele estava dizendo a verdade. Ele não esperava atrair o grande sacerdote, mas não estava com medo. Mesmo que chegasse a um confronto direto, ele sentia que o grande sacerdote não poderia derrotá-lo rapidamente. Além disso, com o portal dimensional e o anel do tempo, muito poucas pessoas poderiam machucá-lo. Ei, parece que você está um pouco insatisfeito comigo. Por quê? Eu fiz algo que o deixou desconfortável? O grande sacerdote sentiu que o tom de Goten estava um pouco estranho, mas em sua memória ele nunca tinha visto um mortal assim. Ele não tinha saído do palácio de Zeno em dezenas de milhões de anos. Não importa quão longa fosse a vida de um mortal, era impossível que alguém vivesse tanto. Como grande sacerdote, ele não achava que se lembraria disto incorretamente. Após ouvir as palavras do grande sacerdote, a expressão de Goten não mudou muito, mas Beerus estava tão assustado que quase caiu. Assustado, ele rapidamente respondeu: Não, não, não. Não existe absolutamente nada disso. Goten nunca te conheceu, então como ele poderia estar insatisfeito com você? Isso é absolutamente impossível. Por favor, grande sacerdote, não pense assim. Goten simplesmente não viu o grande mundo, então ele não consegue imaginar o quão poderoso você é. Enquanto falava, Beerus piscou rapidamente para Goten, sentindo como se estivesse prestes a se molhar de medo. Ele sentiu que sua vida estava pendurada por um fio. Assim, sim, sim. Beerus está absolutamente certo, disse Goten, vendo a expressão aterrorizada de Beerus. Embora ele particularmente odiasse o grande sacerdote, ele não podia deixar Beerus pendurado. Então é esse o caso. Parece que eu estava realmente pensando demais, o grande sacerdote assentiu. Ele pareceu entender. Afinal, um mortal com força além de um deus da destruição e um anjo quase havia alcançado seu próprio nível. Era compreensível ser orgulhoso e arrogante. O mortal na frente dele tinha esse tipo de capital. Goten, por favor, venha comigo. Lord Zeno quer vê-lo, disse o grande sacerdote seriamente. Ah, Lord Zeno. Como esperado, ele sabe. Isso é tão ruim. Beerus não sabia como descrever seu humor no momento. Hoje era realmente um dia estimulante. Depois de hesitar por um momento, Goten assentiu. Ok, então eu vou com você. Ele não tinha nada a temer agora. Com o Anel do Tempo, ele podia viajar livremente por qualquer linha do tempo. Ele agora tinha 5 Anéis do Tempo, o que significava que ele tinha 5 vidas. Então, mesmo que ele fosse encontrar Zeno, não deveria ser um grande problema. O Zeno desta linha do tempo não era da sua própria linha do tempo. Era possível que ele estivesse simplesmente curioso sobre o poder de Goten. Ok, vamos lá então. Vis, vocês dois voltem sozinhos, ordenou o grande sacerdote. Então Goten brilhou e apareceu na frente do grande sacerdote. Logo, os dois desapareceram juntos com a fenda do vazio roxo. Beerus se sentia ainda mais miserável agora. Zeno era mais difícil de lidar do que o grande sacerdote. Além disso, seu temperamento era mutável, e sua personalidade era tão imprevisível quanto a de uma criança. Se Goten mantivesse sua personalidade desafiadora, era bem provável que causasse grandes problemas. Capítulo 149. Lord Beerus, não se preocupe tanto. Embora o caráter de Goten seja de fato arrogante, não acho que ele seja o tipo de pessoa que não tem limites. Depois de ver Lord Zeno, ele não dirá coisas arrogantes, Vis confortou Beerus, vendo seu rosto miserável. Mas seu consolo não teve muito efeito em Beerus. Ele tinha visto a performance de Goten agora mesmo. Como alguém que não se importava com o grande sacerdote poderia prestar atenção em Zeno? Estava claro que Goten não tinha ideia dos horrores de Zeno e do grande sacerdote. Só reze para que seja esse o caso. Caso contrário, todo o nosso 7º universo pode ser eliminado pelo Lord Zeno. Embora Beerus estivesse muito angustiado, não havia nada que ele pudesse fazer. Esse assunto estava além de sua capacidade de intervir. Se Goten fosse inteligente o suficiente, ele não diria algo estúpido. Mas se ele fosse tolo, então ele e todo o 7º universo poderiam pagar um preço alto. Enquanto isso, sob a orientação do grande sacerdote, Goten chegou novamente ao conhecido Palácio de Zeno. Goten, este é o Palácio do Lord Zeno. No entanto, devo lembrá-lo de que o temperamento do Lord Zeno é um pouco como o de uma criança, o que o torna difícil de entender. Não importa qual atitude você tenha usado comigo, ao encontrar o Lord Zeno, é melhor permanecer educado e respeitoso. Caso contrário, não importa o quão forte você seja, você pode cair aqui, o grande sacerdote gentilmente lembrou. Ele seguiu Zeno por centenas de milhões de anos, mas ainda não conseguia descobrir o caráter de Zeno. Bem, entendo. Goten assentiu. Ele estava bem familiarizado com o caráter imprevisível de Zeno. Honestamente, com sua força atual, ele não temia o grande sacerdote. Mesmo que ele não fosse o oponente do grande sacerdote ainda, matá-lo não seria simples. Mas com Zeno, era completamente diferente. Zeno havia dominado o poder da lei suprema em todo o universo multiverso. Um pensamento poderia apagar tudo que ele não gostava. Embora a força de Goten fosse imensa, ele não achava que poderia superar Zeno. Ele não achava que sua força poderia resistir ao apagamento de Zeno. Então era melhor ser discreto. Então vamos. Depois que o grande sacerdote falou, ele liderou o caminho. Goten o seguiu. Poucos minutos depois, eles chegaram ao enorme templo de Zeno. Em todo o templo, havia apenas Zeno e seus 2 guardas. Parecia um pouco solitário. Senhor Zeno, trouxe a pessoa que o senhor estava procurando, disse o grande sacerdote respeitosamente. Ótimo.
Grande sacerdote, você foi tão rápido. Zeno parecia animado. Então, olhando para Goten, ele perguntou com uma voz fofa então, qual é seu nome? Meu nome é Goten. Goten respondeu, nem humilde nem autoritário. O incidente anterior o fez ficar profundamente ressentido com Zeno e o grande sacerdote. Então, quando ele os viu novamente, ele não foi muito educado. Embora o grande sacerdote e Zeno nesta linha do tempo não fossem os mesmos que aqueles em sua própria linha do tempo, suas personalidades não deveriam ser muito diferentes. Goten não gostava deles. Goten? Agora mesmo, o grande sacerdote disse que sentiu uma força muito poderosa. Foi você quem a liberou? Nesse caso, sua força deve ser muito forte. Zeno disse a Goten, seu tom inalterado com muito interesse em seus olhos. Um mortal tão interessante e poderoso não era visto há muito tempo. Sim, Goten assentiu novamente. Então ele olhou para os dois guardas de Zeno. Ambos encaravam Goten ferozmente com olhos arregalados, como se quisessem devorá-lo diretamente. Em centenas de milhões de anos, nenhum deus ousou responder perguntas em um tom tão preguiçoso na frente de Zeno, muito menos um mero mortal. Se Zeno demonstrasse qualquer descontentamento, eles destruiriam Goten completamente em um instante. Mas Goten teve sorte, Zeno não estava bravo. Vendo a expressão dos dois guardas como se estivessem prestes a comê-lo, Goten demonstrou desdém. Embora os dois guardas de Zeno fossem poderosos, ele não tinha medo deles. Se houvesse uma luta, Goten tinha certeza de que poderia matar os dois. Grande sacerdote, esse Goten é tão poderoso. O que você acha que deve ser feito? Zeno perguntou, olhando para o grande sacerdote. Com tanta força, Goten nem sequer tinha a identidade de um deus. Isso era realmente um pouco inapropriado. Senhor Zeno, a força de Goten superou os deuses da destruição em todos os universos. Na minha opinião, vamos substituir um certo deus da destruição e deixá-lo se tornar o novo deus da destruição daquele universo. O grande sacerdote sorriu e sugeriu. Dado o poder que Goten havia demonstrado, ele estava realmente qualificado para ser um deus da destruição. Parece muito bom. No entanto, com uma força tão poderosa, seria justo que ele se tornasse apenas um deus da destruição do universo? Acho que Goten é adequado para uma posição mais alta, disse Zeno após um momento de reflexão. Os atuais deuses da destruição eram muito fracos em comparação a Goten. Parecia inapropriado que Goten fosse um deles. Então o que você acha que deveria ser? Perguntou o grande sacerdote. Grande sacerdote, a posição de grande deus da destruição não esteve sempre vaga? Acho que com a força de Goten, ele pode preencher esse papel perfeitamente, Zeno sugeriu. Ele sentiu que essa ideia era familiar, como se já a tivesse mencionado antes, mas não conseguia se lembrar onde. As palavras do Lord Zeno são realmente muito apropriadas. Originalmente, essa posição deveria ser escolhida entre os 12 deuses da destruição, mas nenhum deles parecia querer progredir, portanto a posição permaneceu vaga. O poder que Goten acabou de fazer irromper é forte o suficiente para esmagar completamente todos os deuses da destruição. Então, é realmente apropriado que ele herde essa posição, disse o grande sacerdote pensativamente. Os outros 12 deuses da destruição não eram progressivos. Especialmente depois de se tornarem deuses da destruição, eles mal treinavam. Tal mentalidade e força não eram adequadas para o grande deus da destruição. Por outro lado, Goten estava um pouco confuso. Ele pensou consigo mesmo. O que esses dois estão tentando vender? Eles estão me pedindo para ser um deus da destruição? No entanto, ele se lembrou de ter ouvido sobre a posição de grande deus da destruição do grande sacerdote anterior em outra linha do tempo. Quando ele lutou contra o grande sacerdote, ele ouviu esse título mencionado e soube que Zeno pretendia torná-lo o grande deus da destruição. Mas devido a eventos subsequentes, ele perdeu o interesse. Agora, inesperadamente, nesta linha do tempo, eles tinham os mesmos planos. Então, Goten, você está interessado em se tornar o grande deus da destruição? Se você se tornar o grande deus da destruição, você terá uma autoridade muito alta. Zeno perguntou. O grande sacerdote acrescentou. O grande deus da destruição tem o direito de comandar todos os deuses da destruição e anjos. Ao mesmo tempo, após se tornar o grande deus da destruição, você dominará um nível mais alto da lei da destruição. Para pessoas comuns, esse tipo de tentação era bem significativa. Até mesmo todos os deuses da destruição cobiçavam essa posição, mas eles não eram qualificados. O atual Goten tinha força para ser qualificado. Neste mundo, a força sempre foi respeitada. O nível mais alto de leis de destruição? Goten perguntou, mostrando um leve interesse. Se fosse apenas um título, ele não tinha interesse. Mas se isso pudesse melhorar seu domínio sobre as leis de destruição, ele poderia considerar. Afinal, o poder da destruição também era um poder das leis. Se ele pudesse atualizar seu poder de destruição novamente, ele poderia combater o poder das leis de Zeno. Embora essa ideia fosse absurda, ele poderia tentar. No entanto, ele tinha uma preocupação maior. Então quem é o Supremo Kai que corresponde ao grande deus da destruição? Goten perguntou. Era com isso que ele mais se importava. Todo deus da destruição tinha um Supremo Kai correspondente, e seus destinos estavam ligados. Se um morresse, o outro desapareceria também. Se ele estivesse ligado a outro Supremo Kai, ele não aceitaria a posição. A tentação de um poder destrutivo maior não era tão grande. O Supremo Kai correspondente? Deuses da destruição têm Supremo Kai correspondentes. Mas o grande deus da destruição não é um deus da destruição.
É uma identidade similar à minha, então não há Supremo Kai correspondente, o grande sacerdote explicou com um sorriso, após um momento de surpresa. Capítulo 150. Um deus da destruição precisava gerenciar um universo. Embora seu dever fosse destruir, eles também dependiam das habilidades de criação do Supremo Kai. Portanto, as duas posições podiam verificar uma a outra. No entanto, o grande deus da destruição não precisava ser responsável por nenhum universo. Ele gerenciava os anjos, deuses da destruição e supremos Kais, então não havia necessidade de um Supremo Kai cujo destino estava ligado ao dele. Além disso, o grande deus da destruição e o deus da destruição eram dois papéis completamente diferentes. Nesse caso, não vou colocá-lo em uma situação difícil recusando. Eu aceito, Goten assentiu. Sem o risco de seu destino estar vinculado a um Supremo Kai, a posição parecia atraente. Se ele se tornasse um deus da destruição, seria assustador ter seu destino conectado a um Supremo Kai. Se o Supremo Kai fosse morto, o deus da destruição também morreria. Mas como grande deus da destruição, ele poderia evitar essas algemas e também ganhar níveis mais altos de leis de destruição. Se ele pudesse fundir o poder da destruição e o poder de um anjo, talvez um novo poder de lei pudesse ser criado. Essa foi apenas a ideia de Goten, e se ele poderia criar um poder de leis comparável ao de Zeno era incerto. Não era fácil superar o Deus Supremo de um universo. Você concorda? Isso seria maravilhoso, disse Zeno, mostrando um sorriso feliz. Neste momento ele parecia uma criança ingênua. Goten se perguntou se Zeno era realmente ingênuo ou se seu disfarce era apenas bom. No Dragon Ball original, Zeno havia mostrado um personagem infantil, destruindo universos caprichosamente sem revelar nenhum traço insidioso. Mas naquele momento, o guarda de Zenon falou. Lord Zeno, o Sr. Goten parece ser muito poderoso, e estávamos muito interessados nele antes. Poderíamos ter uma pequena disputa com o Sr. Goten? O guarda perguntou. Eles estavam intrigados pelo novo grande deus da destruição. Quando sentiram sua aura antes, eles já queriam lutar. Em centenas de milhões de anos, exceto pelo grande sacerdote, eles nunca encontraram um oponente mais forte. Mas a força do grande sacerdote estava muito além de seu alcance. Agora que eles encontraram um oponente poderoso, eles naturalmente queriam testá-lo, e seria uma boa maneira de testar suas habilidades e sacudir a ferrugem. Além disso, permitiria que Zeno avaliasse a força do novo grande deus da destruição. Cool. Isso. O que vocês acham, grande sacerdote e Goten? Zeno perguntou, hesitando por um momento. Ele parecia animado com a possibilidade de uma batalha. Como alguém que gostava de brincar, ele pensou que essa batalha poderia lhe trazer alguma diversão. Senhor Zeno, você pode decidir esse tipo de coisa, não tenho objeções. O grande sacerdote respondeu com um sorriso. Para ser honesto, ele também estava curioso sobre a força de Goten. O poder que ele havia sentido antes era realmente impressionante. No entanto, se Goten poderia se igualar aos dois guardas de Zeno ainda não estava claro. Ele estava ansioso para ver se Goten era mais forte do que os guardas de Zeno. Bem, e você, Goten? Eu adoraria ver vocês dois lutarem. Os olhos expectantes de Zeno se voltaram para Goten depois de ouvir o grande sacerdote concordar. Ficar ocioso e jogar bolinhas de gude todos os dias tinha se tornado chato para ele. Isso parecia uma alternativa divertida. Se todos estiverem interessados, então ficarei feliz em ajudar. Goten não hesitou e assentiu. Ele também estava muito curioso sobre os guardas de Zeno. Na série original de Dragon Ball, esses dois personagens estavam envoltos em mistério. Ninguém sabia o quão fortes eles realmente eram porque nunca foram mostrados lutando seriamente. Alguns acreditavam que sua força superava a do grande sacerdote, enquanto outros achavam que eram mais fracos. Afinal, eles tinham muito medo de Zeno, enquanto o grande sacerdote ficava relativamente relaxado perto dele. Esse contraste entre medo e facilidade parecia diretamente ligado à força deles. Hoje era uma oportunidade perfeita para testar a força dos guardas de Zeno. Então todos concordam? Zeno perguntou. Já que é esse o caso, então está decidido. No entanto, a voz de Zeno parou de repente. Ele olhou ao redor e sentiu que o palácio estava bem vazio naquele momento. Se ele fosse o único assistindo à batalha, seria muito chato. Talvez eles pudessem convidar mais espectadores e deixar os outros deuses testemunharem a força de Goten. Isso também os ajudaria a reconhecer o novo grande deus da destruição. Qual é o problema, Lord Zeno? Como posso ajudar? Perguntou o grande sacerdote. Sinto que o público é muito pequeno. Grande sacerdote, por favor, traga os deuses da destruição, anjos e cais supremos de outros universos aqui. Isso tornará este lugar mais animado e permitirá que os outros deuses conheçam Goten. Depois de pensar um pouco, Zeno falou novamente. Uma batalha interessante como essa merecia uma audiência maior. Também seria uma boa chance para os outros deuses da destruição verem o quão fracos eles tinham se tornado, potencialmente despertando seu desejo de treinar. Ok, Lord Zeno, o grande sacerdote assentiu. Parecia uma boa ideia. Os deuses da destruição estavam vivendo muito confortavelmente ultimamente. Sua força, outrora a maior do universo, os levou a negligenciar seu treinamento. O grande sacerdote apertou sua mão direita, e o cajado dos anjos apareceu. Ele começou a contatar os anjos dos 12 universos. Anjos, por favor, tragam os deuses da destruição e os cais supremos de seus universos para o palácio do Lord Zeno o mais rápido possível.
Sejam rápidos, se demorarem muito, Lord Zeno não ficará feliz. Depois que a voz do grande sacerdote baixou, todos os anjos rapidamente e respeitosamente reconheceram a ordem e se prepararam para a chegada.